Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu quero neste momento aproveitar esse tempo para uma reflexão breve junto com os irmãos. E eu quero fazer uma leitura num texto da palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 20, aonde eu pretendo ler do verso 11 ao verso 18. Esse texto nos conta a respeito de um momento em que uma mulher, por nome Maria Madalena, ela se põe diante do túmulo de Jesus e está chorando. E eu posso imaginar um choro realmente comovente, um choro sobre o qual nós vamos refletir por alguns instantes. João capítulo 20, do verso 11 ao 18, assim nos diz a palavra de Deus. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Meus irmãos, esta passagem nos conta sobre mais uma das tantas perguntas feitas pelo Senhor Jesus a alguns de seus discípulos. E a pergunta em questão aqui é uma pergunta bastante simples. A pergunta é: por que choras? Essa foi a pergunta feita por Jesus a esta mulher por nome Maria Madalena. Por que você está chorando? Vamos pensar brevemente que o Senhor Jesus havia sido morto na cruz e isso aconteceu na sexta-feira da semana da Páscoa. E o seu corpo foi sepultado num túmulo cedido por José de Arimateia. José de Arimateia, segundo a Bíblia, era um homem bom e justo. E este homem, ele não concordou com a atitude dos membros do Sinédrio naquele dia em que julgaram e sentenciaram o Senhor Jesus à pena de morte. Então José de Arimateia permitiu que o corpo de Jesus fosse sepultado no túmulo que ele havia adquirido para ele e sua família. Jesus foi sepultado na sexta-feira mesmo, no final do dia. O sábado foi um dia bastante silencioso, um dia bastante tenso, naquela que fora a cidade tão agitada na última semana pela Páscoa. Conta-nos o capítulo 20 de João,
que domingo de manhã, Maria Madalena foi ainda quando estava escuro até o túmulo de Jesus. Bem cedinho, Maria Madalena, Marcos nos diz que ela foi acompanhada também de Maria, mãe de Tiago, e também de Salomé. E essas três mulheres foram para o túmulo, aonde elas pretendiam lançar uma essência, um bálsamo sobre o corpo de Jesus, no domingo de manhã. Conta-nos o verso 1 deste capítulo 20, que quando elas chegaram próximo ao túmulo, elas repararam que uma grande pedra que ficava à boca daquela caverna, digamos assim, ela tinha sido removida. E elas olharam e viram que dentro do túmulo o corpo do Senhor Jesus não estava. Elas voltaram correndo imediatamente e contaram para Pedro e João que o corpo de Jesus não estava no túmulo, na sepultura. E diz então o verso 3 do capítulo 20 de João, que João e Pedro foram juntamente com Maria Madalena agora novamente ao túmulo. E ao chegarem lá, eles constataram que realmente o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Pedro e João então saem disparadamente, bastante assustados, o que fizeram com o corpo de Jesus. Mas é exatamente nesse ponto que nós começamos a ler. Quando Pedro e João se retiram, Maria Madalena fica parada, estática, diante do túmulo, e ela se põe a chorar. Talvez chorando copiosamente, um choro talvez com soluço, e de repente 2 anjos que estavam dentro daquele túmulo, eles dizem a Maria Madalena: por que choras? E Maria responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E quando ela acaba de dizer isso, diz-nos o texto que ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não o conseguiu reconhecer. E Jesus perguntou para ela: mulher, por que choras? A pergunta feita por Jesus foi a mesma pergunta feita pelos anjos, segundos antes. Mas por que Jesus fez esta pergunta? Por que choras? Será que Jesus não sabia por que Maria Madalena estava chorando? Obviamente que sim. É claro que Jesus sabia. Mas por que ele fez esta pergunta? Jesus sabia também que perguntas levam as pessoas a refletirem a respeito delas. Perguntas frequentemente produzem reflexão em nossa mente e é capaz de proporcionar ao nosso coração um ambiente para ouvirmos aquilo que Deus deseja nos dizer. A passagem nos mostra claramente por que Maria Madalena estava chorando. Por que Maria estava chorando? O que há nas lágrimas desta mulher? Olhando para esse texto, eu vejo que, em primeiro lugar, nós vemos aqui o choro pela realidade humana da morte física. O versículo 11 nos mostra uma mulher chorando pela morte física de alguém muito querido. A realidade humana da morte física é sempre acompanhada de lágrimas. Meus irmãos, isso é tão real que, neste exato momento, e isso é tão forte, que neste exato momento, enquanto somos lembrados desta verdade, da realidade humana da morte física, é normal que os nossos sentimentos e emoções tragam lágrimas aos nossos olhos por conta daquelas pessoas as quais nós ainda amamos, mas que não estão mais conosco hoje. A morte sempre
sempre traz lágrimas em nossos olhos. Porque a morte arranca de nossos braços pessoas que amamos e deixa em nossa vida as marcas da dor e da saudade. Deixa-nos uma lacuna, deixa-nos uma dor no peito, deixa-nos um aperto no coração, um sofrimento, uma saudade. Todos nós, num dado momento da vida, queiramos ou não, experimentamos um pouco dessa dor que nos leva às lágrimas. Não existe nenhuma família que escape desse drama. Não é fácil ser privado do convívio de alguém que amamos. Não é fácil enterrar um ente querido ou um amigo do peito. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que choraram pelos seus mortos. O próprio Jesus chorou na sepultura de Lázaro, seu amigo, João capítulo 11. Todavia o choro faz bem. Quem chora está dizendo que está sofrendo. Então a razão do choro de Maria Madalena é a mesma razão legítima do nosso choro pela morte dos nossos entes queridos, dos quais sentimos saudades. E não é vergonha, não é feio, em alguns momentos nós nos lembrarmos daqueles que não estão mais conosco, aqueles que ainda amamos e ainda nutrimos em nosso coração muito amor, mas a morte física não nos permite mais poder abraçá-los. Às vezes, quando nos deparamos com uma fotografia de alguém assim, que já não está mais perto de nós, para nós abraçarmos, para nós beijarmos, às vezes as lágrimas rolam. Isso acontece comigo, isso acontece com muitos, e isso em momento algum há algo de errado nisso, isso é legítimo, o choro pela realidade da morte física. Essa é a primeira razão pela qual essa mulher está chorando. Mas em segundo lugar, nós observamos também o choro pela consciência humana da morte espiritual. Morte espiritual. Talvez isso seja algo inédito aos seus ouvidos. Morte espiritual. Pastor, eu achei que só existia morte física, em que a pessoa para de bater o coração e ela morre e é sepultada. Nunca tinha ouvido falar sobre morte espiritual. Pois bem, tudo tem uma primeira vez na vida. E eu estou aqui para dizer a você, nesta noite, que o choro pela consciência humana da morte espiritual, ele também é legítimo. E o que é a morte espiritual? A palavra morte, se você não sabia, ela significa separação. Quando alguém morre, ela está se separando desta vida terrena para uma vida além desta terra. Mas existe também um sentido de morrer, de se separar, que teve origem lá atrás, ainda lá no Jardim do Éden, quando Deus ainda contava apenas com 2 seres humanos, Adão e Eva. Deus havia dito, olha, vocês podem comer aqui neste jardim, aonde eu estou colocando vocês podem comer de todas as frutas que desejarem, podem comer de tudo, de menos desta árvore, a qual eu colocarei aqui no meio do jardim, para colocar à prova a obediência de vocês. E Deus chamou aquela árvore de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso consta no capítulo 2 do livro de Gênesis. E Deus deu liberdade, livre-arbítrio para Adão e Eva, os nossos pais de origem, para que eles então escolhessem obedecer a Deus ou desobedecer. Acontece que um dia eles resolveram desobedecer a Deus e comeram daquela fruta que Deus havia dito não coma. O que havia de mal naquela fruta?
Naquela fruta não havia nenhum veneno, não havia nada que contaminasse o organismo físico do homem. O que havia era apenas uma experiência em que o homem poderia desobedecer a Deus. E Deus havia bem dito que eles não deveriam comer, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. E quando isso aconteceu, quando eles comeram, eles passaram, naquele momento, a experimentar da morte, mas não a morte física, a morte espiritual. Se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus. Quando Deus veio num dado momento, procurando por Adão e Eva, depois da desobediência deles, eles se esconderam. O pecado sempre nos afasta de Deus. A desobediência sempre leva ao distanciamento de Deus. Foi por isso que Paulo disse que, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E morte aqui espiritual. Por causa do pecado, a raça humana toda se afastou de Deus. E isso a Bíblia chama de morte espiritual. As pessoas nascem nesse mundo biologicamente, mas elas nascem já mortas espiritualmente. E é por isso que elas precisam experimentar em um dado momento da vida um novo nascimento, o que chamamos de uma nova vida, que Cristo veio a este mundo proporcionar à humanidade. E aonde entra Maria nessa história da tal morte espiritual? Bem, Maria, em um dado momento, ela conheceu o Senhor Jesus enquanto ele aqui viveu. E Maria creu que Jesus era, sim, o prometido de Deus para vir a este mundo, para sofrer as penalidades de nosso pecado. Maria reconheceu-se pecadora. Muitos estudiosos da Bíblia chegam a afirmar, com base em algumas partes da Bíblia, que Maria Madalena fora, inclusive, uma mulher que vivera num passado muito feio, envolvida com adultério e prostituição, e alguns afirmam, então, que ela talvez fosse aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Mas seja lá quem ela tenha sido, ela reconheceu-se pecadora, alguém que vivia separada de Deus por causa de seus pecados. Mas a partir do momento em que ela começou a conviver com Jesus, Maria, que tinha também 2 irmãos, uma irmã por nome Marta e um irmão por nome Lázaro, moravam em Betânia, eles passaram a desfrutar de um relacionamento muito íntimo com Jesus, muito pessoal. E Jesus frequentemente estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. E Maria creu em Jesus, que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer no seu lugar. Maria depositou toda a sua crença em Jesus. Ao estar perto de Jesus, Maria sentia-se perto de Deus. Maria reconheceu que Jesus era o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, por aqueles tempos em que Maria pôde desfrutar da presença de Jesus, Maria estava sentindo já a presença de Deus em sua vida. E aquilo que no passado era uma separação de Deus, uma morte espiritual, agora já era uma presença de Deus contínua em sua vida por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porém, naquele momento ainda entre a morte e ressurreição de Jesus, naquele momento em que ela vai ao túmulo procurar pelo corpo e não o encontra, Maria se sentiu separada, distante daquele que havia perdoado os seus pecados, daquele que havia feito dela uma nova criatura. Repare bem as palavras de Maria: levaram o meu Senhor.
Eu já não estou tão perto mais do meu Senhor. Eu estou me sentindo distante do meu Senhor. Alguma coisa eu preciso fazer, eu não posso viver desse jeito. Aquilo que eu experimentei durante muitos momentos de perceber a presença de Deus por meio de Jesus, que sempre foi nosso amigo, sempre presente na nossa vida, mas hoje eu sinto-me distante. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela sentia como se ainda vivesse em seus delitos e pecados, morta espiritualmente, pois a morte significa separação e morte espiritual é separação espiritual. Maria sentiu-se distante de Deus. A consciência do afastamento de Deus, pelo fato de que Jesus não estava mais entre eles, levou Maria Madalena às lágrimas, ao choro. O choro por sentir-se distante do Criador, distante de Jesus. Meus irmãos, este choro ele deve ser sempre presente na vida de todo aquele que se afasta do Senhor, que se afasta de Deus, que se afasta de Jesus. O choro por estar se distanciando. É aquele choro do filho pródigo lá dentro do chiqueiro de porcos, reconhecendo a condição miserável em que se encontrou por ter se distanciado da casa do Pai. Por que choras? Maria poderia dizer: eu choro porque perdi alguém muito querido. Perdi alguém que durante muitos dias, muitas vezes, passei horas ouvindo seus conselhos, sentado aos pés dele como meu mestre, me ensinando como ser uma pessoa melhor. Perdi esse amigo que passava lá em casa. O choro pela realidade da morte física. Por que choras? Choro porque eu me sinto distante agora do meu Senhor. Choro porque, por alguma razão, eu não consigo ter a paz que eu senti durante tantos momentos. Eu não consigo ter a alegria que eu tive em tantas oportunidades junto com Ele, com Jesus. Eu choro porque eu sinto que, espiritualmente falando, eu estou a cada dia mais e mais fraco, mais e mais me afastando do meu Senhor. Eu choro por isso. Por que você chora? Ou você não tem chorado? Nós precisamos reaprender a disciplina do choro, porque chorar faz bem. O choro é a válvula de escape das nossas emoções, mas não é lágrimas de crocodilo, não. Choro verdadeiro. O choro é a oportunidade de permitirmos a Deus que lave a nossa alma quando o Espírito Santo toca-nos profundamente e o nosso coração queima, a nossa alma arde com o desejo de buscarmos estar mais perto de Deus. O terceiro motivo do choro de Maria nos ajuda a nos achegarmos para mais perto de Deus. E nós vemos aqui também: por que choras? Pela morte física do meu amigo. Choro também porque sinto-me distante dele, sinto-me espiritualmente longe do meu Senhor. Mas esse choro também é um choro que tem um tom de alegria, porque a gente não chora só de tristeza, não é verdade? A gente chora também de alegria. O choro pela esperança da gloriosa ressurreição de Cristo. Tem uma parte nesse texto que me encanta. Quando Maria disse para os anjos: por que choras? Ela disse: choro porque levaram o corpo do meu Senhor. E ela diz assim para os anjos:
me diz aonde o colocaram, aonde colocaram o corpo dele, que eu vou buscar. Eu não vou permitir que ele suma ou que ele desapareça, porque ele prometeu que vai ressuscitar. Ele prometeu que ao terceiro dia ele vai voltar a viver. E eu tenho essa gloriosa esperança. E o meu choro é um choro também de alegria. Há uma esperança no coração de Maria. Me diga onde ele está, que eu o levarei comigo. Ela cria que ele haveria de ressuscitar. Ela que ouvira as palavras de Jesus tantas vezes, ela queria estar perto do corpo de Jesus. Para ela, Jesus estava morto, mas a sua fé continuava viva. Ela sabia que Jesus morreu, mas sabia também que ele haveria de ressuscitar. E o que ela não sabia é que ele já havia ressuscitado. E naquele momento, envolvida pelas emoções, pela limitação do coração humano para compreender as coisas de Deus, Jesus falou com Maria, mas ela pensou que ele fosse o jardineiro. Até que nessa hora Jesus, ele chama Maria pelo seu nome. E ele diz, Maria. E quando ela é chamada pelo nome, ela vira imediatamente Rabone, que significa mestre. O Senhor está vivo. Que alegria! O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. O túmulo não pôde detê-lo. O Senhor vive. E nessa hora o texto nos diz que parece que Maria queria abraçar Jesus. E Jesus, por uma razão pela qual não sabemos qual, ele disse assim, Maria, espera aí, por enquanto não nos abracemos. Eu tenho uma ordem para te dar, um pedido a te fazer. Vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E o verso 18 diz que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, dizendo, eu vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Glórias a Deus, meus irmãos, aleluias, porque Jesus vive. Maria testificou disso. Maria foi a primeira pessoa que viu, irmã Gedida, Jesus, depois dele ter ressuscitado. Olha que privilégio! Meus irmãos, eu confesso que ao chegar no céu, eu quero ter essa oportunidade de chegar e bater um papo com Maria, falar, Maria Madalena, como foi isso? Isso deve ter sido muito emocionante. Quando você pôde ouvir ele dizendo, Maria, e você virou-se para ele e disse, Rabone, mestre, o Senhor está vivo. Eu sabia que o Senhor ia ressuscitar. Que bendita e gloriosa manhã foi aquela, meus irmãos. Valeu a pena aquelas mulheres terem acordado cedo. Valeu a pena Maria Madalena ter voltado ao túmulo junto com Pedro e João, mesmo que eles tenham ido embora e ela ter ficado ali só. Valeu a pena porque ela foi a primeira pessoa que pôde ver Jesus ressurreto. Portanto, porque Jesus morreu e ressuscitou, nós também um dia morreremos, mas ressuscitaremos para a vida eterna. E assim a morte, o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, não tem mais a última palavra em nossa vida, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Porque ele vive, nós viveremos para todo sempre. E a Bíblia chama isso de vida eterna. É vida sem fim. A sepultura já não é mais o nosso último endereço. Meus irmãos, sabe o que essa verdade da palavra de Deus significa? Significa que nós viveremos aqui neste mundo, sei lá Deus quanto tempo haveremos de viver. Seja lá quantos anos forem. Seja lá quanto tempo ainda teremos mais adiante.
Mas a melhor de todas as notícias é que, porque Jesus ressuscitou, se nós crermos nele e vivermos para ele, um dia nós morreremos, daremos o último suspiro nessa terra. Mas se partirmos desta em Cristo, crendo em Cristo, nós um dia ressuscitaremos e viveremos uma eternidade sem fim, num lugar muito melhor do que esse. Sabe, esse mundo caminha cada dia de mal a pior. Não espere você muitas melhoras desse mundo. Essa terra jamais será o paraíso, porque essa terra está contaminada pelo pecado. Desde que a morte espiritual lá no Éden passou a fazer parte da vida humana, os homens se afastaram de Deus. E hoje, muitos, a maior parte das pessoas não estão dando a devida atenção para a palavra de Deus, que nos aponta para o último dia, quando esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que vive, ele voltará uma segunda vez, e quando ele voltar, ele virá nas alturas em glória, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição do juízo, para a perdição eterna. Com efeito, a melhor notícia que o mundo já ouviu foi esta, a notícia da Páscoa. Ele vive. Não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto e está vivo. Porque Jesus ressuscitou, ele vive. E porque ele vive, nós vivemos hoje, apesar das dores do presente, apesar do choro ainda existente, mas na certeza de que um dia ele virá a segunda vez e nos levará para vivermos para sempre, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque ele mesmo enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Portanto, nesta noite, Jesus pergunta-nos: por que choras? Você chora pela realidade humana da morte física? Você chora pela morte de um ente querido? Você chora pela morte de um grande amigo? Ou você chora pela consciência da morte espiritual, por sentir-se distante do Pai, do Criador? Quem sabe você chora pela sensação de distanciamento, dia após dia, de Deus. Por que choras? Ele te pergunta. Seja lá porque você chora, nesta noite ele te chama pelo teu nome, da mesma maneira que chamou Maria naquele dia. Maria, ele chamou ela naquele momento da sua primeira aparição aos seus discípulos. Nesta noite ele te chama, ele me chama. Ele chama Gilberto, ele chama Gedida, ele chama Lídia, ele chama Josiane, ele chama Eliezer, ele chama Tiago, ele chama Miguel, ele chama cada um de nós pelo nosso nome. E qual deve ser a nossa resposta? Rabone. Vamos dizer juntos, Rabone. Rabone significa mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, a quem eu irei seguir. Ele te chama nesta noite. Responda: meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador. E então ele diz:
vai e conta aos outros que eu estou vivo. Oh, que bendita a esperança! Ele vive. Ele vive. Oh, gloriosa certeza! Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, nós viveremos eternamente. E nesta noite nós estamos celebrando a Ele. He
nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ah, Senhor, como nós te agradecemos por esta noite. Nosso coração se alegra na tua presença, apesar de quem somos, tão pecadores que somos. Mas, Pai, a tua graça tem nos alcançado e nós temos sido salvos pelo nome de Jesus. Não é mérito nosso, mas, Pai, nós cremos pela fé que Jesus pagou o preço da nossa redenção, do nosso resgate. E uma vez que nós o confessamos como nosso Salvador, uma vez que nós invocamos o nome de Jesus, nós cremos então que alcançamos a salvação. Tua palavra nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este nome poderoso, este nome que está acima de todos os nomes, esse nome sobre o qual todo joelho um dia há de se dobrar. Quando acontecer o juízo final, todos terão que dobrar o seu joelho diante de Jesus, o nosso Salvador. Mas, Pai, nós te louvamos porque hoje nós já podemos nos prostrar diante da tua presença. Nós te agradecemos, Pai, porque apesar de pecadores que somos, apesar do choro que temos pela nossa morte espiritual, desde que nascemos afastados de Ti, mas um dia, Pai, nós fomos resgatados e hoje nós vivemos uma nova vida em Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo nome de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que está vivo. Ele vive, e porque Ele vive, nós hoje temos vida e vida abundante. Porque Ele vive, hoje nós podemos viver a vida que Ele tem preparada para nós. Ensina-nos a viver a cada dia de acordo com o Teu querer. E porque Ele vive, Ele pode viver em nós, e a vida que agora vivemos, não a vivemos mais na carne, mas vivemos na fé, no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Pai, muito obrigado pela vida de Jesus, o nosso Salvador. Despede-nos em paz aos nossos lares, mas nós cremos que a Tua presença estará conosco também. Dê-nos uma semana de paz. Abençoe cada um que está aqui nesta noite. Quem sabe alguém que ainda não havia confessado Jesus como seu Salvador, mas hoje entendeu a mensagem da Páscoa, de que Jesus é aquele que vive e está o recebendo como seu Salvador. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.